O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram: Mestre, ainda há poucos judeus queriam apedrejar-te, agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensavam que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar sua irmã Marta, dizendo baixinho: O mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente. Ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas. Mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Maria Santíssima, nossa Mãe, vinde em nosso auxílio. Dai-nos a graça de compreender e viver a palavra do vosso Filho Jesus. Nossa Senhora das Graças. Obrigado, Deus. Deus abençoe e te dê a saúde e a baixa do ácido úrico. Ele diz que está alto. Amados irmãos e irmãs, quinta semana da quaresma, está acabando. Semana das dores, domingo que vem já é domingo de Ramos, vamos emplacar na Semana Santa. Se Deus quiser, domingo de tardezinha, a gente acaba com essa loucura com a procissão do Padre Morto. Aí acabou, só voltar à vida normal e tudo tranquilo. Vamos recordar até onde nós já chegamos e de onde nós partimos. É importante recordar porque a liturgia de hoje ela traz consigo uma possibilidade muito interessante, já que é o ano A, a gente está meditando esses longos evangelhos de São João, e hoje é o dia em que a igreja nos orienta, se quisermos, não é uma obrigação, mas se quisermos, já nesse quinto domingo, no início da Semana das Dores, a igreja tampa as suas imagens, né? Então as nossas imagens ficam cobertas e ficarão cobertas até o sábado de Aleluia. Na Sexta-feira Santa a gente vai descobrir apenas a cruz, o crucifixo, né? E por que as imagens estão tampadas agora, né? Dentre vários motivos, né? Motivo do nosso jejum dos olhos, mas um motivo espiritual muito profundo. A liturgia de hoje vai nos mostrar que nós não podemos mais nos distrair olhando para fora. E olhar para as imagens é um olhar para fora. Então a liturgia de hoje vai nos mostrar que é decisivo, é crucial o que nós vamos escolher hoje. A liturgia de hoje pede para que nós não nos distraiamos para fora e voltemos o nosso olhar para dentro. Então esse é um dos motivos das imagens estarem tampadas. Você não vai mais olhar para eles. Nós já olhamos para eles durante 5 semanas. Agora é hora de olhar para dentro e ver se aconteceu alguma coisa ou não. O que nós escolhemos até agora? Embora a semana passada tenha sido chamado Domingo da Alegria, eu ousaria dizer que hoje poderemos chamar o Domingo da Tristeza, o Domingo da Tragédia. E olha que não é nem Sexta-feira Santa ainda. Porque hoje nós vamos avaliar o que já foi feito. E nós vamos ver que sim, hoje nós podemos tomar uma decisão extremamente trágica. Hoje nós vamos constatar a possível pior consequência das nossas escolhas. Flashback, previously dos episódios anteriores, né? Então, no primeiro domingo da quaresma, nós entendemos que o mal não é apenas uma força que está aqui pairando no nosso mundo. O mal é uma personalidade. Tem nome, pensa, sente, tem ódio. O mal é Satanás e seus anjos. E ele quer a nossa destruição. Por isso que no primeiro domingo da quaresma, Jesus nos deu a estratégia. Como vencer as tentações. Uma vez que demos esse passo de vencer as tentações e empreendemos uma jornada, a gente viu que isso vai gerando em nós uma transformação. Nós vamos tornando-nos melhores. Então vai acontecendo em nós uma transfiguração. Nós vamos nos tornando mais parecidos com o belíssimo rosto de Cristo. E vamos realmente como que disseminando essa luz ao nosso redor. Depois, no terceiro e no quarto domingo, nós tivemos uma experiência muito próxima, muito parecida. No terceiro domingo, nós meditamos o Evangelho da Samaritana, que foi até o poço de Jacó buscar por água para beber. E no quarto domingo, do cego de nascença, que foi curado por Jesus. Em ambos os evangelhos, nós encontramos naquela samaritana e no cego de nascença a nossa identidade mais profunda, né? Sedentos, mendigos, miseráveis, necessitados. Nosso coração anseia por uma água que nos satisfaz. Nosso coração anseia pela possibilidade de ver a luz,
de ver a beleza que os nossos olhos são incapazes de ver pelo pecado. Uma sede que não é saciada porque buscamos uma água que não nos sacia. A água do mundo, a esmola do mundo, aquilo que o mundo tem para oferecer, o pecado. Então, no primeiro domingo vimos a tentação, a possibilidade de lutar contra ela e nos transfigurar, mas a nossa crua realidade no terceiro e no quarto. Somos sedentos e somos cegos. Mas existe uma água que pode nos saciar. Existe uma água que pode nos lavar. Existe uma água que pode fazer com que nós tenhamos uma vida nova. Nós podemos nascer de novo. Nós podemos ver, nós podemos enxergar o que Cristo tem preparado para nós. Tudo isso nós vimos até hoje. Não nos esqueçamos que estamos meditando os evangelhos de São João. E já insisti desde o começo da quaresma. São João, ele é capaz de ver além do que está sendo revelado aos olhos, né? São João viu naquela samaritana cada um de nós, sedentos por um sentido de vida. São João viu naquele cego de nascença cada um de nós, que estamos mortos, cegos, incapazes de ver, e Cristo vem para nos dar uma vida nova. Quando aquele homem é lavado na piscina do enviado, São João vê ali aquela piscina sendo a piscina de Cristo, o batismo, que permite com que cada um de nós lavados tenhamos uma vida nova. Mas hoje São João está diante de quê? Um cadáver, um morto. São João foi com Jesus até aquela cidade de Betânia. São João estava com Cristo quando Cristo pediu para abrir aquele túmulo. São João ouviu a menina dizer: Senhor, já tem 4 dias, está fedendo. E São João ali, meu Deus, o que ele vai fazer, né? São João viu Jesus dizendo para ele: vem para fora, desamarrai-o, deixai-o livre, está vivo. São João não olhou para aquele túmulo e viu apenas um defunto que foi ali depositado por 4 dias. Mais uma vez, São João olhou para este cadáver e encontrou ali a verdade mais profunda que estava escondido nele. Aquele cadáver é a prova de que nós somos livres. Aquele cadáver é a prova de que nós podemos fazer a pior escolha das nossas vidas. Aquele cadáver nos recorda que a morte tem um poder tremendo sobre nós. Qual é o poder? O poder de nos separar. Não aqui dessa vida, não aqui desse mundo, não aqui dessa fusaca, mas nos separar definitivamente. Não só daqueles que amamos, mas daquele que é o destino da nossa existência, de Deus, de Cristo. São João olha para aquele homem morto, aquele Lázaro, e vê nele a consequência do pecado. Às vezes a gente lê esse evangelho, a gente fica assim, sentido, né? Nossa, lá Jesus chorou, né? Emocionou, o amigo dele morreu. Eu ouso dizer que aqui nesse evangelho hoje, Jesus não chorou por uma emoção tão terna. Jesus hoje chorou de raiva da morte, de raiva de Satanás, de raiva porque ali estava diante dele o único inimigo que até agora ele não tinha vencido, até agora ele não tinha detonado com ele. Mas esse choro de Jesus é aquele choro de quem assim com raiva fala: sua batata está assando, fica tranquilo, sua hora está chegando. E ali então, naquela experiência daquele morto, São João vê então que todos nós estamos fadados a isso como um risco. E qual é o risco? O risco de, escolhendo o pecado, escolhendo não lutar contra aquelas tentações, escolhendo continuar bebendo da água desse mundo, escolhendo não lavar-se na piscina do enviado, escolhendo continuar vivendo como um cego neste mundo, mendigando, buscando aquilo que o nosso coração anseia, onde aquilo não se encontra, longe de Deus, nós estamos fadados à morte. E nós vamos morrer. Não apenas nessa vida nossa biológica, mas escolhendo o pecado, nós podemos morrer, ficarmos longe de Deus.
por toda a eternidade. Por isso que a liturgia de hoje ela é um divisor de águas. Que hoje nós precisamos separar os que querem dos que não querem. Os que escolhem por Ele, dos que não escolhem por Ele. Não existe meio termo na liturgia do 5º domingo da Quaresma. Nós precisamos estar conscientes da consequência de fazer do pecado o nosso projeto de vida. Eu já partilhei algumas vezes falando com vocês que eu não tenho inveja nenhuma da ressurreição de Lázaro, porque é uma ressurreição para trás. É uma ressurreição que parece que não contribui, só complica a vida desse menino. Porque se morrer uma vez já deve ser ruim pra caramba. Eu não sei se algum de vocês já passou por essa experiência. Mas então deve ser triste morrer 2 vezes. Imagina você ter 2 infartos. Imagina você ter 2 cânceres assim, te mata. Imagina você ser atropelado 2 vezes e morrer 2 vezes atropelado. Deus me livre. Então assim, eu não queria. Mas é bom. É bom que Lázaro tenha sido ressuscitado. Graças a Deus que foi ele, não foi eu. Por quê? Porque ali, como eu disse, São João vê algo a mais por trás. Na ressurreição de Lázaro, João nos ajuda a entender qual é o plano de Deus, qual é o desejo de Deus para nós. Porque a ressurreição de Lázaro é uma ressurreiçãozinha meia boca, troncha, porque ele volta para trás. E se você continuar prestando atenção nos evangelhos que nós vamos ouvir nessa semana e na próxima, os judeus vão arquitetar a segunda morte de Lázaro. Vai chegar num momento que vai ter um pessoal visitando Lázaro e tal. Nossa, você ressuscitou, cara, que legal. Seus irmãos devem estar felizes, né? Aí o São João coloca lá o pensamento dos fariseus, né? Precisamos matar esse cara de novo. Porque tem muita gente acreditando em Jesus depois que esse cara ressuscitou. Então eles não queriam matar mais só Jesus, queriam matar Jesus e Lázaro, certo? Então essa ressurreição é uma ressurreiçãozinha meia boca, não ajuda muita coisa. É só para durar mais um pouquinho e morrer de novo. Mas qual a ressurreição que interessa? Qual a ressurreição que faz a diferença? Não uma ressurreição onde Jesus vai lá no reino da morte e nos puxa para a gente poder morrer de novo. Mas uma ressurreição que fizesse com que, passando pelo rio da morte, Jesus nos jogasse para frente, de forma que nós nunca mais fôssemos experimentar a morte, e nós nunca mais fôssemos perder Jesus. Essa é a ressurreição de Jesus. Foi assim que Jesus ressuscitou, é assim que nós vamos celebrar no domingo de Páscoa. Não é uma vitória para ganhar alguns minutos a mais no cronômetro, é uma vitória para a eternidade. É um passar da região da morte para frente e nunca mais precisar voltar atrás. Mas a ressurreição de Lázaro nos ajuda a entender então o plano de Deus. E qual é o plano de Deus para nós? Se nós morrermos nos nossos pecados e fizermos do pecado nosso projeto de vida, quando morrermos e entrarmos na morte, qual será o nosso destino? A morte por toda a eternidade. Nós nunca mais vamos poder pensar na possibilidade de ver Deus. Nós nunca mais vamos poder pensar na possibilidade de viver a felicidade. Mas pode ser que eu e você, por conta dos nossos pecados, estejamos exatamente desse jeito agora. Se eu e você escolhermos vivermos nos nossos pecados, estamos vivos agora. Mas a nossa alma já está morta. Nós estamos esperando apenas o cronômetro zerar para iniciarmos a nossa eternidade. E nossa eternidade maldita, longe de Deus, no inferno. Então o que a ressurreição de Lázaro revela para nós? Que Cristo olha para nós no pecado e chora. Chora de raiva. Não de mim, de você, fique tranquilo. Mas chora de raiva, porque mesmo tendo derramado seu sangue por nós na cruz, Satanás te engambelou de novo. Satanás fez de mim escravo de novo. Aquela libertação que custou o preço de sangue, eu voltei atrás. Eu voltei a ser escravo. E Cristo olha para mim e para você nos nossos pecados e nos vê no vale da morte. Não tem como Cristo pegar a gente dali e jogar a gente para frente. Não tem como Cristo nos pegar dos nossos pecados e nos jogar para o céu.
Então o que é necessário fazer? Uma ressurreição. Meia boca, perto da ressurreição verdadeira que acontecerá para nós. Mas uma ressurreição, onde Cristo nos tira dessa caverna dos nossos pecados, onde Ele nos desamarra dessas nossas misérias, já para podermos ir para o céu felizes, tranquilos? Não. Para começarmos de novo, lutarmos mais um tempo. Lázaro entendeu: o pessoal vai te matar, coloca as barbas de molho, você vai morrer de novo. Mas esteja preparado agora, porque depois dessa é a eternidade com Cristo, é a eternidade boa. Então por isso hoje, nesse quinto domingo, nós precisamos aceitar com humildade, ou se não quiser ser humilde, pelo menos com honestidade, onde eu estou. O que as minhas escolhas fizeram comigo? Minhas escolhas livres. Eu insisto nisso muito com vocês. Você é livre para fazer as escolhas que você quiser, mas você não é livre para escolher as consequências das suas escolhas. As consequências vêm, quer você goste ou não. Livre para escolher, mas agora aguenta as consequências do que você escolheu. Todos nós estamos, todos os dias, nos banqueteando das consequências das nossas escolhas. E as escolhas que você fez até hoje, onde elas te levaram? Onde é que a sua alma está nesse exato momento? Ai, está aqui comigo, dentro do meu corpo. Não sei. Vou fazer a pergunta mais objetiva. Aonde a sua alma merece estar, se Cristo te chamar hoje? Se hoje você ouvir aquele som simpático, aqueles contadores digitais dos nossos hospitais, né? Senha RM 0058. Nossa, sou eu! Vai, você morreu. É a sua vez. Onde a sua alma merece estar hoje, se a sua senha for chamada? Nós estamos no quinto domingo da quaresma. Quanto tempo tivemos? Quantas oportunidades meditando a palavra de Deus? Quantas oportunidades no sacramento da confissão? Quantas vias sacras meditadas? Quantos rosários, da madrugada rezados? E hoje, com as escolhas livres que você fez, para onde a sua alma deveria ir, se você for chamado? Todos nós temos o direito de errar, pisar na bola, fazer as escolhas erradas. Mas se você hoje reconhece que a sua alma pode estar no rio da morte, para os gregos, o rio Estige, esperando lá o Caronte para fazer a última viagem, correndo dos Cérberos, o cachorro de 3 cabeças, mas se a sua alma está no rio da morte, os seus pecados, você só tem 2 alternativas. Ou você permite que Cristo te ressuscite para uma vida troncha, essa nossa aqui está troncha ainda, mas para a possibilidade de uma eternidade com Ele, ou você permanece e espera o cronômetro zerar, e você também ressuscitará um dia para a morte eterna, a segunda morte, Como eu disse, morrer uma vez já é triste, morrer 2, meu Deus. Mas a Sagrada Escritura nos recorda que existe uma segunda morte para todos que não escolheram a Cristo. Por isso hoje, nesse que é o último momento, eu diria assim, que são os últimos momentos. Agora começa já a Semana das Dores, semana que vem a gente já emplaca Domingo de Ramos, e vamos lá, e vamos atropelando tudo, e Semana Santa. Ainda tem um tempinho para você se preparar, Então olha para essa caverna de Lázaro hoje, Olha para essa porta sendo movida. Olha para a voz do Senhor que chama, Filho, vem para fora. Chega. Já está fedendo. Está ruim já. Você não precisa disso.
Você não precisa de continuar aí nessa podridão. Você não precisa de continuar nesse estado deplorável. Não foi para isso que eu te criei. Não foi para isso que eu sonhei com você, né? Hoje, no 5º domingo da quaresma, a oportunidade de ouvir a voz do Senhor, né? Sai para fora. É interessante porque Jesus, ele não resolveu tudo sozinho. Ele pediu ajuda para alguém. Você viu, Fátima, que ele pediu? Falou pro pessoal: desamarra ele aí. Deixa ele sair. Desata o nó aí. Então Cristo poderia estar aqui à sua disposição, né? Jaqueline, olha o Cristo aqui, pede perdão para ele te perdoa. Não. Ele quis que alguém o ajudasse. Ele quis que alguns pudessem desatar as amarras do defunto, para que o defunto pudesse andar. Para isso que o sacerdote te espera na confissão. Para isso que o sacerdote te espera com a absolvição. Porque o confessionário se torna então essa caverna, onde muitos entram mortos e saem delas vivos, desamarrados e libertos para andar. Por isso, amados irmãos e irmãs, se você ainda, depois de tantos anos, ainda tem algumas ideias macabras na sua cabeça de que você não precisa de confissão, você não precisa confessar com o padre, você confessa com Jesus no seu coração, que não precisa disso. Cuidado, cuidado. Olha quantos evangelhos são claros. Dá uma lidinha de novo no capítulo 20 do Evangelho de São João, no capítulo 21. Já dá uma acelerada aí, vai lá ver os spoilers da semana da Páscoa, né? Vê Jesus ressuscitado falando para os apóstolos, né? Aqueles que vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Aqueles que vocês não perdoarem serão retidos. Não tem esse negócio de eu confesso com Jesus no meu quarto. Você quer ficar confessando com Jesus no seu quarto? Então rasga o crachá de católico, vai para Universal, vai para Mundial, vai para Church. Abriu uma Church aqui agora na nossa Argentina, vocês viram? Gente, que coisa medonha. Eu passei lá, vi um trenzão tudo preto, um paredão preto. Falei: Jesus amado, que negócio é isso aqui? Eu bati o olho e vi, é uma igreja. Então você não quer se confessar, você acha que você não precisa de padre, você acha que não precisa de um mediador. Então rasga o crachá de católico. Vai viver a vida daqueles que acham que não precisam. Mas a nossa fé não é essa. Aquilo que Jesus deixou para nós não é isso. Que nós hoje, nesse 5º domingo, possamos fazer nosso último check-in, nosso último checklist, e ver como é que nós estamos. Tudo aquilo que Cristo deixou para nós, né? Fizemos toda a jornada até hoje, desde a nossa quarta-feira de cinzas. E eu não quero me servir dos instrumentos que Ele me deu. E eu ainda quero que dê tudo certo e tudo tranquilo na hora lá do turu. Não vai dar. Não vai. Infelizmente, isso aqui não é profecia nem maldição. É a mais crua realidade da nossa fé. Por isso hoje ainda já nos preparando para viver bem a Semana das Dores. Depois semana que vem a Semana Santa, Domingo de Ramos. Peçamos a Deus essa graça. Senhor, o Senhor teve paciência comigo até hoje. Então me ajuda. Me ajuda a sair dessa caverna. Me ajuda a ter essa coragem. Dia desse eu entrei na nossa igreja para atender confissões e chegou um cara e entrou no confessionário. Quando entra um homem assim, que a gente não vê nunca assim no confessionário entrar, a gente já fica assim empolgado, né? É bom, as mulheres confessam muito, até casei, mas quando vem um homem assim, tem muito tempo que a gente não vê entrando, a gente fica feliz. E o homem entrou chorando. Aí eu não sabia se ele estava com medo, porque ele era muito maior do que eu. E eu estou todo troncho, vocês estão vendo, nem um rato tem medo de mim hoje. Ele entrou e se jogou no chão chorando, né? Falou: Padre, eu me confessei no dia da minha primeira comunhão. E eu nunca tive coragem de entrar aqui. Mas hoje Deus me deu essa graça. Me confessa. 35 anos sem se confessar.
Eu olhei assim e dei 2 risadas. Uma para Jesus e outra para Satanás. Para Satanás eu disse, né? Perdeu o playboy. Para Jesus eu só levantei a mão e mandei um high five. 35 anos sem se confessar. E o cara se joga no chão e pede perdão. Eu queria ver um cara falando que eu me confesso com Jesus no meu quarto e sair com a felicidade que esse menino saiu desse confessionário. Ele comungou aquela hóstia naquela missa, meu amigo. Aquela ali eu vou falar para você, ela estava mais gostosa do que uma pizza 4 queijos com a Coca Zero. Muito mais. Porque foi a comunhão da vida dele, né? Ele não sabia nem o gosto de comunhão mais. Tinha comungado na primeira comunhão dele. Todos nós estamos sujeitos a essa alegria, a essa possibilidade. Ou nós podemos inventar as desculpas que quisermos, né? E como somos bons para inventar desculpas, né? Desculpas que deixam a nossa consciência tranquila, confortável. Não, no meu caso é diferente. Não, comigo Deus entende. Como somos hábeis em criar desculpas. Mas insisto, já estamos no 5º domingo da quaresma, né? Se não fizemos o que tínhamos que fazer até agora, bom, é vergonhoso, muito vergonhoso. Mas se Deus, na sua infinita misericórdia, ainda nos dá tempo, não brinquemos com Ele. A paciência dEle e a misericórdia dEle é infinita, mas o nosso tempo não. O cronômetro está rodando. E ó, senha RM número 00. Você descobre seu número. Então peçamos a Deus a graça, amados irmãos e irmãs. Aproveitemos Deus que se deixa encontrar. Não percamos as oportunidades que Ele nos dá, para que assim com alegria a gente possa daqui a uns dias, com os nossos ramos na mão, dizer que Ele é o nosso Senhor, é o Salvador, caminhar atrás dEle, morto, calarmos na sexta e no sábado, e com alegria na noite do sábado de aleluia gritarmos: ó morte, onde está a tua vitória? Cristo venceu, Cristo ressuscitou, aleluia. Ou não pode falar aleluia ainda, não falei aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.